Fala, Matos! O vídeo de hoje é sobre o MXRF11 da Max Renda. Vamos falar um pouco sobre ele, falar um pouco sobre suas informações e vamos dar uma olhada no último relatório gerencial que foi lançado. Ele fechou a cotação de sexta-feira R$ 9,35, com o dividend yield dos últimos 12 meses de 12,51%, PVP levemente descontado 0,59%, com a liquidez diária de 18 milhões e a variação dos últimos 12 meses negativa em 1%. Ele é um fundo de papel com a gestão ativa, com valor patrimonial 4 bilhões, com valor patrimonial por cota de 9,44 e mais de 1 bilhão de cotistas. O último rendimento dele foi 10%. Vamos lá dar uma olhada no relatório gerencial dele, como é que está a situação do clube. Segundo o relatório gerencial dele, podemos ver 10 centavos por cota, última distribuição. Isso daí daria um yield mensal de 1,7, um yield anualizado de 13,57. Isso daria 157% do CDI do período. Que a taxa de administração dele 0,90 ao ano. Aqui o comentário do gestor. O fundo visa a alocação de 80% do PL em CRIs com bons nomes de crédito e até 20% do PL em permutas financeiras. Que ele vai falar sobre o book de CRIs e o book da permuta financeira. No book de CRIs foram integralizados 113 milhões em novas operações. Já no book de permutas financeiras, um montante de 29,33 milhões. E no book de FIIs, que ele também tem FIIs, não ocorreram movimentações relevantes no período. Ele é um papel meio edge, que ele vai falar dos rendimentos. Os rendimentos auferidos segundo o regime de caixa foram de 0,097 centavos por cota, totalizando 42 milhões. No book desse resultado, o book de CRI teve um resultado de caixa foi de 28,92 milhões, enquanto no book de FIIs o resultado foi de 15,54 milhões. Beneficiado pelo rendimento pontual no relatório anterior sobre o FII SPVJ11, o que ajudou a compensar o mês mais fraco no book de permutas, que não distribuíram resultado no mês. Ou seja, no book de CRIs ele teve 28 milhões, no book de FIIs 15 e no book de permuta nada, não distribuiu nada. O fundo possui hoje uma reserva acumulada de correção monetária na ordem de 18,73 milhões, ou seja, isso daqui seria o caixa do fundo. No regime de caixa, os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transitados no caixa do fundo. Tem o regime de caixa, tem o regime caixa que ele acabou de explicar, e tem o regime competência também, que ele distribui conforme os pagamentos previstos que vai cair na conta, sem antes ter caído. Se caso ele distribuir e der algum problema, ele ter algum calote, ele vai ter problema. Mas como ele é regime caixa, não tem esse problema. Mas geralmente os FIIs de papel é competência. Aqui é a DRE dele, de novembro. Ele teve 45 milhões de receitas, 0 com a permuta, como foi falado lá em cima, 15 com FIIs, 28 com CRI. LCI renda fixa, que é o caixa dele, 1,541. Em despesa, ele teve 3 milhões de despesa, sendo 3 milhões em despesas operacionais. Ele não tem despesas financeiras e nem compromissados reversos. Ele teve um resultado de 42.600 e distribuiu 43.700 usando a reserva, como nós já vimos lá em cima. Aqui ele fala da distribuição dele no ano, né? Ele gerou 0,097, distribuiu 0,10.
Como podemos ver aqui, geralmente, só aqui, ó, em dezembro de 23, em junho de 24, só em dezembro de 23 e junho de 24 que ele teve um resultado igual ao distribuído. Nos outros meses, ele tudo teve que usar reserva para distribuir. Aqui é o resultado financeiro acumulado dos últimos 6 meses. Ele teve 0,035 permutas financeiras, com receita de FIIs 0,090, com as de CRI 0,4, com receita LCI e renda fixa 0,035. Tudo isso aqui é positivo. E despesas menos 0,04, dando um resultado de 0,5, 0,56. Aqui é a rentabilidade dele, ele falando que o valor da cota mais rendimento deu 12,26%. A NTNB, que ele usa como métrica, deu 11,72, e o IFIX 11,49. Que ele fala sobre a taxa interna de retorno, que ele fala sobre a liquidez do fundo, que é a presença de pregões, também sobre a liquidez. E aqui ele fala um pouco de composição do portfólio. Ele tem 81,5 em CRI, 10,2 em FIIs, 3,6 em caixa e 4,7 em permuta financeira. Os CRIs dele de CDI é CDI mais 2,86, que é 15% do book, e IPCA mais 8,51, que é 74% do book. E tem GPM também. Em GPM não tem nada, mas geralmente quando tem é GPM mais 5, que seria a tabela de sensibilidade dele. Como nós vimos, está 9,35, seria mais ou menos entre um e o outro aqui. Daria mais ou menos no meio aqui. Daria mais ou menos yield entre IPCA mais 9,71 e 9,96. E CDI mais 5,28 e 5,82. O investimento que ele fez no mês em CRIs, no CRIs, novas aquisições de CRIs, no montante total de 113,82 milhões. Além desses 113 milhões, ele teve 25 milhões em testes adicional do CRI Gavi, Porto 2 Life, já descido pelo fundo em meses anteriores. As novas locações do mês possuem taxas superiores a médias do book de CRIs. Aqui ele está falando aqui. Ele comprou o CRI Tenda ProSolute, 73 milhões, a IPCA mais 9,9 e CDI mais 2,7, ou seja, são duas operações desse CRI. Essa 24K 1682 331 e a 24K 1682 338. E teve o CRI MRV em Cash 2, que foi 15 milhões, sendo IPCA mais 11,5. Aqui ele fala sobre o portfólio, né? Os três principais: imobiliário residencial com 30% do PL, varejo alimentício com 21% e outros 19,91%. Sendo aqui 81,86 IPCA mais e 18,11 CDI mais. Aqui é os tipos as qualidades dos CRI. Única é 91,35% e sênior 5,23%. Esses são os dois principais. Aqui é o vencimento e duration dos CRIs. Esse ano aqui tem 1% de vencimento e 3% de duration. O principal mesmo de duration vai ser em 2027 com 25%. E a partir de 2031, 62% dos vencimentos do contrato. Que são os CRIs dele. Podemos ver que é todos bem diversificado. O maior aqui, só um que é acima de 5%, o resto é tudo abaixo de 3,40%. E esse acima de 5% é o Birman 32, com a duration de 2,9
Ele foi comprado em setembro do ano passado. O vencimento dele, setembro de 2030, com a taxa de IPCA mais 8,98. Aqui é os CRIs que estão com problema, que é esse CRI Hart. Após o vencimento da operação e execução das garantias, o fundo deteve uma participação no edifício Oceanic, na cidade de Santos. Segue ocorrendo tratativas comerciais para alugar parte subessencial do prédio. Aqui é o CRI Mezanino. Em abril de 2018, a Urbiplan entrou com um pedido de recuperação judicial, sendo este aprovado no mesmo mês. Desde julho de 2018, o escritório contratado tem atuado para defender os interesses dos investidores. E o terceiro aqui é o Next Group. A gestora e demais credores resolveram avançar na execução das garantias do papel. Vale ressaltar que não haverá nenhum impacto nos rendimentos do fundo, dado que a empresa se encontra inadimplente há mais de 2 anos. Ao contrário, espera-se a recuperação dos recursos para os cotistas conforme o avanço da execução das garantias. Aqui é os CRIs, detalhadamente. Depois vocês dão uma olhada no relatório ou vocês pausam para ler. Aqui ele fala um pouco da carteira de FIIs dele. O buco de FIIs do Max Renda representa uma estratégia de alocação tática do fundo. A carteira de FIIs encerrou o período com saldo de 411 milhões. O gráfico abaixo apresenta a composição do book. O maior dele, 22%, é esse LP11. O segundo, com 15%, Unidade Autônomas 3. E o mais conhecido daqui, creio eu que seja o HGR11, que é a terceira posição. Ele também tem Garen, tem Mana. Aqui as permutas financeiras. O fluxo de caixa das obras oriundas das permutas financeiras são fluxos recorrentes, mas oscilam em função da dinâmica das parcelas pagas pelos compradores das unidades. Por isso que esse mês as permutas financeiras não teve rendimento. Que é o indexador das permutas financeiras, INCC+, e IPCA+, 13,96%, com a duration de 3 anos. Que ele fala mais das permutas financeiras e aquele detalhe, cada permuta financeira que ele tem no fundo. E aqui ele mostra bonitinho as permutas. Bom, amados, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se de alguma maneira esse vídeo te ajudou, peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixa o like, ativa o sininho das notificações. Deixa no comentário aí, você faz parte de 1 bilhão dos cotistas do fundo? Se ainda não faz, pretende ter na carteira ou não? Tenha um bom estudo sobre o fundo acima de tudo. E lembrando mais uma vez, nada nesse vídeo é recomendação de compra ou de venda. Muito obrigado. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.